Olá, professor. Meu nome é Mariana Bernardino Xavier da Silva e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Sistematização que eu desenvolvi sozinha. Optei por realizar esse trabalho individualmente como um desafio pessoal para eu testar e aprofundar meus conhecimentos em lógica e computação, além de explorar a aplicação prática desses conceitos no contexto educacional. Nesse primeiro slide, apresento uma visão geral da proposta do trabalho. Nele explico que a sistematização se baseia na aplicação da lógica, especialmente da álgebra booleana, para melhorar o ensino e aprendizagem em computação. Também são discutidos temas como design de circuitos digitais, otimização de algoritmos e estruturas de controle de execução em programas. A ideia central aqui é mostrar como esses conceitos podem ser usados na criação de sistema de recomendação educacional e algoritmo de inteligência artificial, que tornaram a aprendizagem, né, mais personalizada, mais adaptativa e mais eficiente. O que é lógica? A lógica é a ciência do raciocínio válido, que estuda os princípios e métodos para distinguir argumentos corretos dos incorretos. Ela se divide em lógica formal, que analisa a estrutura dos argumentos, e a lógica informal, que examina o conteúdo e o contexto da argumentação. A importância da lógica reside na sua capacidade de nos auxiliar na resolução de problemas de forma sistemática e coerente. Ao aplicarmos os princípios lógicos, podemos identificar falhas em nossos raciocínios, evitar erros e tomar decisões mais informadas. A lógica é uma ferramenta essencial para o pensamento crítico e a análise precisa. Resumindo, raciocínio válido são os princípios para argumentos corretos. Lógica formal, que analisa, é a análise da estrutura, né, dos argumentos, e a resolução de problemas, que é o auxílio sistemático e coerente. A lógica booleana e seus fundamentos. Buller, em 1854, desenvolveu a álgebra booleana, um sistema matemático que utiliza variáveis com dois valores possíveis, que é o true, o verdadeiro, e false, que é o falso, né? Essa álgebra é baseada em operadores lógicos como and, or, not, and sendo e, or ou not, não, que permitem combinar e manipular essas variáveis. A lógica booleana é fundamental para a computação, pois permite representar e processar informações digitais de forma eficiente. Ela é utilizada em circuitos eletrônicos, sistemas de controle, programação e diversas outras áreas da tecnologia. A simplicidade e o poder da álgebra booleana a tornaram uma ferramenta indispensável para os cientistas da computação. Então, o George Boole, né, que foi o mentor, quem desenvolveu a álgebra booleana lá em 1854, suas variáveis são true, false, sendo verdadeiro e falso, e os operadores lógicos que são and, or e not. Lógica na computação e seus fundamentos. Na programação, a lógica se manifesta através de tipos de dados booleanos, que representam valores verdadeiros, true ou false. As linguagens de programação oferecem operadores lógicos, and, or, not, que permitem combinar e manipular esses valores em estruturas de controle como if, else e while. Essas estruturas de controle permitem que os programas tomem decisões e executem diferentes blocos de código com base em condições lógicas. Por exemplo, um programa pode verificar se um número é maior que zero e, caso seja, exibir uma mensagem informando que o número é positivo. A lógica na programação é essencial para criar programas que se comportam de forma inteligente e adaptável. Então vamos lá, os dados booleanos são true ou false, os operadores lógicos and or not e suas estruturas de controle if, else e while. Agora eu vou falar um pouco, assim, bem breve mesmo, da história da lógica. A história da lógica remonta aos primeiros filósofos gregos como Aristóteles, que sistematizou a lógica aristotélica baseada em silogismos e categorias.
Na Idade Média, a lógica escolástica se desenvolveu buscando conciliar a filosofia aristotélica com a teologia cristã. A lógica moderna, impulsionada por matemáticos e filósofos, né, como Frege e Russell, buscou uma linguagem formal para representar o raciocínio lógico de forma precisa e rigorosa. Essa busca culminou que o desenvolvimento da lógica matemática e da teoria dos conjuntos que influenciaram profundamente a computação. Aí o filósofo, né, Aristóteles foi a lógica aristotélica, a Idade Média é lógica escolástica e a linguagem é a lógica moderna, linguagem formal. Aplicação da álgebra booleana. A álgebra booleana possui diversas aplicações práticas, como em circuitos eletrônicos, onde as portas lógicas AND or NOT sure são implementadas utilizando transitores e outros componentes. A simplificação de expressões booleanas através de métodos como o mapa de Canard permite minimizar o número de portas lógicas e reduzir os custos em projetos de hardware. Além disso, a álgebra booleana é utilizada em sistemas de controle, como em máquinas de lavar, semáforos e sistemas de segurança. A lógica booleana permite criar programas que tomam decisões baseadas em condições lógicas, tornando esses sistemas mais inteligentes e eficientes. Estruturas de controle e lógica. As declarações if, e else são fundamentais para a tomada de decisões em programações, permitindo que o programa execute diferentes blocos de código com base em condições lógicas. Os loops while e for permitem a repetição de blocos de código até uma determinada condição seja satisfeita. O alinhamento de estruturas de controle permite a criação de lógicas complexas, onde as decisões são tomadas com base em múltiplas condições. Por exemplo, um programa pode verificar se um usuário tem permissão para acessar um determinado recurso e, caso tenha, verificar se ele tem o perfil adequado para realizar uma determinada ação. A combinação de estruturas de controle e lógica permite criar programas poderosos e flexíveis. Então, o if e else tem a ver ali, né, com a tomada de decisões, e o while e o for está na repetição de código, e o alinhamento está na lógica complexa. Exemplos reais, né, da lógica, vamos colocar aqui a lógica em ação. Um sistema de recomendações de filmes, como o da Netflix, utiliza a lógica para determinar as preferências do usuário com base em seu histórico de visualização e avaliações. Um sistema de controle de acesso, como um sistema de biometria, utiliza a lógica booleana para verificar a identidade de um usuário, comparando suas características biométricas com as informações armazenadas no sistema. Um sistema de diagnóstico médico utiliza a lógica para identificar doenças com base em sintomas relatados pelo paciente. Esses exemplos demonstram como a lógica está presente em diversas áreas do nosso cotidiano, tornando os sistemas mais inteligentes e eficientes. A capacidade de tomar decisões com base em regras lógicas permite que esses sistemas se adaptem a diferentes situações e forneçam resultados precisos e relevantes. Recomendação de filme, lógica para preferências, controle de acesso, lógica booleana e diagnóstico médico, sintomas, lógica, perdão, lógica para sintomas. Aplicações práticas da lógica na computação. A lógica é amplamente utilizada em sistemas de busca e filtragens, como no Google e na Amazon, onde os resultados são ordenados com base em critérios lógicos. Na inteligência artificial, a lógica é utilizada em sistemas especialistas que simulam o raciocínio humano para resolver problemas específicos.
A lógica também é fundamental na validação de dados e na segurança de sistemas, garantindo que as informações sejam consistentes e protegidas contra acessos não autorizados. Essas aplicações demonstram o poder da lógica para criar sistemas inteligentes e confiáveis. A capacidade de tomar decisões com base em regras lógicas permite que esses sistemas se adaptem às diferentes situações e forneçam resultados precisos e relevantes. A lógica é, portanto, uma ferramenta essencial para a inovação e o avanço da tecnologia. Conclusão: a importância da lógica. A lógica é uma ferramenta fundamental para a programação, permitindo a criação de sistemas inteligentes, eficientes e confiáveis. O futuro da lógica na computação e na inteligência artificial é promissor, com o desenvolvimento de novas técnicas e algoritmos que utilizam a lógica para resolver problemas cada vez mais complexos. Para aprofundar o conhecimento em lógica, é recomendado estudar a álgebra booleana, as estruturas de controle, a lógica proposicional e a lógica de predicados. Além disso, é importante praticar a resolução de problemas utilizando a lógica, a fim de desenvolver o raciocínio lógico e a capacidade de tomar decisões de forma sistemática e coerente.